a segurança institucional é porque não há limite na relação entre os poderes, já que o Supremo tornou-se o poder dos poderes. Ele subtrai atribuições do Executivo, ele subtrai atribuições do Legislativo. E o que eu posso dizer, em resumo, é o seguinte: com essa circunstância, com esse Supremo, o Brasil é ingovernável. O presidente Lula vai nomear agora, se nomear o doutor Messias, o 11º ministro do Supremo dos governos dele. Com mais 5 que foram nomeados pela presidente Dilma, são 16 ministros do Supremo do mesmo grupo político. Qualquer presidente da República que tente confrontar essa orientação, o PSOL, uma ONG, entra no Supremo e a decisão é revogada. Como é que suspenderam a Ferrogrão? A Ferrogrão é uma ação de uma ONG com um partido inexpressivo e o Ministério Público. Então, ou você confronta, e confronta não é com bravata, não é com ameaças, confronta institucionalmente essa relação, ou ninguém vai governar o Brasil. E tem que se fazer isso no dia 1º de janeiro, isso é inadiável. Porque se você não remove essa ação de um Supremo que se julga acima da Constituição, se um presidente da República não chegar a hora e dizer o seguinte: eu estou impedido de cumprir essa decisão do Supremo porque ela fere a Constituição. Porque a ideia que se criou é que o Executivo e o Legislativo estão submetidos à Constituição e o Supremo é a Constituição. Não. O Supremo está tão submetido à Constituição quanto o Executivo e o Legislativo. Mas essa ideia não é a que prevalece no Brasil. Então, o primeiro passo é confrontar essa situação. Mas há uma gravidade nisso, né, ministro? Você acha que, em alguns casos, o Executivo poderia confrontar decisões da Suprema Corte? Sim, senhora, e deve fazer isso. Ou seja, se um ministro do Supremo diz ao presidente da República que ele não pode nomear fulano de tal para o ministério, como aconteceu com a presidente Dilma, como aconteceu com o presidente Michel Temer, ou como aconteceu com o presidente Bolsonaro no caso do delegado, ele não tem por que obedecer a uma decisão dessa. Ela é inconstitucional. A Constituição determina que nomear ministros é uma atribuição do presidente da República. Se ele vai nomear um ministro problemático, etc., ele vai responder por isso. Essa decisão não cabe ao Supremo. Infelizmente, é o que tem acontecido. O Supremo toma uma decisão sobre marco temporal, confrontando a própria Constituição, que está lá no artigo, acho que é o 231, dizendo que esse marco temporal existe. O Congresso toma uma outra decisão reafirmando o marco temporal. O Supremo toma uma outra decisão dizendo que não existe e você tem no país 2 decisões conflitantes de 2 poderes distintos sobre a mesma matéria. Isso é uma espécie de anarquia institucional, isso tem que ser enfrentado e resolvido, porque se você não começar pelo Supremo, você resolve dizer o seguinte: o Ministério Público não pode mais perseguir investidor, não pode mais perseguir, como faz hoje. O Supremo vai dizer não pode. O IBAMA não pode mais demarcar unidade de conservação, o Supremo vai dizer pode. A FUNAI não pode demarcar mais terra indígena onde não existe índio, como tem acontecido. O Supremo vai dizer pode. Então, você tem que enfrentar, em primeiro lugar, essa corporação Supremo. Mas você prega o confronto puro e simples? Não estou pregando o confronto, não. Uma mudança de legislação. Isso aí, quer dizer, o Supremo toma uma decisão e o presidente da República diz não cumpro. Aí eu confronto. Como é que seria preparar o caminho para que se possa tomar essa atitude sem que seja um confronto institucional? O Supremo vai recuar do seu poder de mando sobre o país, de decidir no lugar do presidente da República. Agora mesmo, o governo quebrado, porque o país quebrou, não vai quebrar em 2027, quebrou agora, o governo não tem dinheiro para as universidades, tem 50 universidades em greve, não tem dinheiro para botar o avião da FAB para voar, não tem dinheiro para botar as agências para funcionar, o Brasil está sofrendo um apagão. O que é que o governo faz? Contingenciamento dos recursos. Aí chegou um ministro e disse não, pode contingenciar tudo menos o dinheiro do Ministério Público. Então, o Ministério Público é mais importante do que a saúde, a educação, o transporte, a moradia, a segurança, a defesa. Aí chegou um outro ministro e disse, tudo bem, mas também não pode contingenciar os recursos da área de meio ambiente, os recursos do Ministério do Meio Ambiente. Isso é uma decisão do Executivo. A distribuição dos recursos, depois de votados no Congresso, no orçamento, isso é do Poder, não é do Supremo. O presidente da República tem que enfrentar essa situação.
E ao invés dessa paralisia, dessa anarquia institucional, muitas vezes é melhor o confronto mesmo. E vamos ver o que acontece. Por quê? Porque isso que está acontecendo para o país. É isso o que não pode continuar. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição importante, mas ela transformou-se numa instituição absolutamente protagonista de tudo. Eu fiz campanha de anistia, de constituinte, de liberdades democráticas. Eu não sabia o nome do ministro do Supremo. A anistia de 79 foi negociada entre o governo do presidente Figueiredo e o Congresso, com o país se mobilizando, comitês da anistia, mobilizações. Eu não vi um ministro do Supremo se pronunciar sobre isso. Isso foi uma coisa da política, do Congresso, do governo. Agora não, o Supremo quer decidir sobre tudo, se miscuir sobre tudo, e isso gera a insegurança institucional. Ministro, hoje a gente sabe não claro. só o nome do ministro do Supremo, quanto o nome da mulher do ministro do Supremo, o nome do resort da família do ministro do Supremo, e aí vamos, né? Aí já E isso gera uma coisa muito grave, para concluir, que é o seguinte: a separação entre o poder e a autoridade. O poder é concedido por uma norma. A Constituição concede poder ao ministro do Supremo, ao presidente da República, ao deputado, ao governador. A autoridade é concedida por uma biografia, por um tipo de comportamento. E nós, no Brasil, estamos assistindo o poder indo para um lado, mantido pela norma, pela lei, pela Constituição, mas a autoridade se esvaindo, principalmente onde ela deveria ser mais forte. Deixa eu só respondesse aquela pergunta minha. Sim, só para equilibrar a questão de tempo, vou pedir só para o Renan responder a questão de reforma política, se o senhor entende que voto distrital pode ser um caminho ou não, e aí eu vou contigo nessa resposta e a gente depois encaminha, que eu preciso